Como seria uma aula para crianças 13, 14, 15 anos? Me pus esse desafio e vim imaginando. Pois bem, não poria o tema. Fiquei pensando que eu diria para esses alunos, inventaria uma situação, por exemplo, se eu vou falar em justiça, o Paulo, o nome, né? O Paulo precisa tomar uma decisão. E quando ele vai tomar essa decisão, ele tem duas possibilidades próximas a ele. Ele tem dois vizinhos. Um vizinho é padre, é pastor, e o outro vizinho é advogado. Ora, qual dos dois o Paulo imediatamente pediria auxílio para tomar uma atitude X? Nem precisa dizer que atitude, uma atitude. Precisa. Né? Imaginem a situação, a criançada, ao invés de julgar se esse Paulo deveria fazer X ou se deveria fazer Y, julgar a quem ele faria a pergunta. Porque deveriam esses alunos, depois de um tempo conduzidos, chegar à conclusão que ao fazer a pergunta, tu já fez a escolha. Ao perguntar para o padre, para o pastor, basicamente tu já respondeu o que tu deves fazer. Porque tu já imagina que o padre, que o pastor, que o religioso te dirá. E se for perguntar ao advogado, basicamente tu já decidiu processar alguém. Por quê? Porque tu já sabe. Então vejam que imagino trabalhar a filosofia, seja nos pequenos, seja nos maiores, mas agora dei exemplo para os pequenos, é fazer com que eles reflitam antes da proposta da questão. Antes de trabalhar a ética do Kant, trabalhar a escolha antes da pergunta. Antes da pergunta já há uma escolha. Então, a radicalidade seria da filosofia trabalhar uma pré-questão, trabalhar um pré-conteúdo antes do próprio conteúdo. O que eu quero informar, tudo bem, X, mas antes do X, vamos lá. Vamos lá fazer essas pessoas entrarem em crise existencial antes. Eu entendo que se faz filosofia a partir da crise. Então, fazer perguntas que com certeza farão com que eles entrem em crise. Deixem eles responderem, fiquem imaginando as contradições. Eu entendo que não se deve ensinar. Não se deve, não. Tu estás logicamente incorreto, tu estás em contradição. Veja, não é assim. É a pré-questão. Quando ele questiona a própria capacidade de aprender, ou questionam o porquê da própria fala deste professor. Por que devemos estudar ética? Se hoje não faz sentido falar em ética, e o outro vai me dizer, mas o que é sentido? Aí o professor se sente, se sente pressionado para responder o que é o sentido, o que é a ética. Não, deixa, mas e para ti então o que é? Ah, professora Milka, mas isso seria perder o fio da meada. Isso seria deixar não deixar a pessoa filosofar, mas uma filosofança sem sentido, onde tudo é permitido. Sim, filosofança primeiro, tudo é permitido. Depois, se vai aparando as arestas. Se vai mostrando, Majorzinho, tu disse X, Mariazinha, tu disse Y. Lá o Carlinhos disse M. Qual é a relação entre isso? Vamos lá. Aí vai chegar um momento em que esse aluno vai dizer, professor, parou. Eu estou confuso, perdi o rumo.
Perdi o rumo, eu não sei mais onde era o norte. Eu acreditava X, agora não sei mais nada. Aí, penso eu, é o momento. Aí é o momento onde fragilizou os conceitos, onde fragilizou os pré-conceitos, onde fragilizou as pré-noções, fragilizou. Aí nesse momento é a abertura para então dizer ao aluno, agora nós teremos propostas possíveis de respostas, possíveis de reflexão. Nós temos o pensador fulano que responderia assim, o Beltrano responderia diferente, nós temos o outro, nós temos esse, nós temos aquele. Mas nunca, eu entendo modestamente, partir da ideia de que a minha reflexão enquanto professor já é possível de ser feita pelo aluno imediatamente. Aonde o aluno é capaz, não partir do princípio de que o aluno é capaz de compreender, ao mesmo tempo que destrói os seus conceitos, aquilo que eu trago. Porque se eu pensar assim e for levando as informações, por mais dialogado que seja, periga ser uma aula de história da filosofia. E penso que história da filosofia, o professor de história pode dar. Mas esse impulso de deixar o aluno fragilizado nas suas verdades, é isso que faz o professor de filosofia um professor de filosofia. Então, penso que uma resposta possível para como ensinar filosofia, que eu mesmo me propus de uma maneira, imaginando eu que seja uma maneira bastante prática, se é possível isso, uma maneira muito prática, né, trabalhar filosofia, seria essa questão: pôr o aluno em crise. Nunca dar uma aula sem que o aluno esteja em crise. Se o aluno não estiver em crise, ele vai estar com a sua verdade ali, parada, e a verdade ou as verdades da filosofia serão o tempo todo comparadas, ou rechaçadas, ou coladas, mas não haverá mudança, porque o aluno não entrou em crise, ele continua pensando da mesma forma, e sairá daquela aula da mesma forma, e portanto, pensando da mesma maneira que pensava antes, e escolhendo entre tantas opções filosóficas aquelas opções, aqueles pensadores que são similares ao seu pensamento. Então, pôr em crise, chegar e questionar exatamente aquilo que naquele momento, aquele teu aluno, aquela tua turma crê fortemente que deve ser assim. Só depois que esse aluno pedir água, esse aluno disser, estou confuso, pelo amor de Deus, estou confuso, então nós vamos dar as possibilidades de resposta. Possibilidades, nunca uma, nem duas, mas várias possibilidades, e então esse aluno poderá usufruir das coisas boas que a reflexão filosófica traz. Caso contrário, ele pode ler um livro de filosofia, de cabo a rabo, decorá-lo, e se achar também um filósofo. Muito bem, por hoje era isso, né? E agradeço a paciência de vocês. Um abraço, até a próxima.